20 horas e 3 minutos, está no ar aí o programa Fala Comunidade. No comando do painel eletrônico, nosso amigo Benito. 20 horas e 3 minutos no dia 17/6/2022. Lembrando que o programa tem o apoio e oferecimento de Demac Automoção Industrial na Avenida Brasil, número 1131, Franca, São Paulo. WhatsApp 16 99996 5878. Também conosco, Quaresma Prestadora de Serviço. WhatsApp 98462-1506. Bar do Apanhala, Rua Frederico Albuquerque, 406, 60. Ilha dos Marinheiros, Rio Grande. Na medida Móveis Planejados, Avenida Irmãos Roque, Marinha, 1683. E o telefone começou a tocar. 1683. Também conosco, Vidraçaria Toque de Arte, Rua Juarir Xavier Silva, número 382, Bosque Silveira. WhatsApp 991-646757. Também conosco, Maior Segurança Patrimonial, Portaria e Vigilância, Segurança Patrimonial e Pessoal, Ronda Tática e Noturna. Fone 981 11 6909. Programa Fala Comunidade, do dia 17 de junho, sexta-feira, tá meio friozinho lá fora, Benito? Não mesmo. Tá, né? Tá. Vieste de ponche hoje, né? De ponche. Tá certo. Comigo, ao meu lado, vereadora e professora pela primeira vez, a encantada visita nos estúdios de Jacuraiara. Eu sempre vou trocar, me desculpa, sempre vou trocar. Boa noite. Boa noite a todos que estão ligados aqui, né, com a Web Rádio Rio Grande. Quero agradecer o convite feito por ti, Guilherme. É sempre uma satisfação poder conversar com a nossa comunidade, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia a função que eu desempenho é essa, né? É dar voz à nossa comunidade. Por isso que o programa se chama Fala Comunidade. É liberar para as autoridades vir falar um pouquinho sobre o seu trabalho que está acontecendo na cidade e no estado. Uhum. E a senhora vai se candidatar pré ou não? Olha, Guilherme, na realidade, eu nunca pensei em ser vereadora, primeiramente. Não. Né? Não. Eu, na realidade, o meu mundo sempre foi escola. Eu tenho 32 anos, tive 32 anos de rede pública municipal e 25 anos de rede pública estadual. E nas duas redes eu tive gestão, tanto no Silva Gama, Escola Estadual de Ensino Médio Silva Gama, no Cassino, que foi por onde eu passei todo o meu caminhar na rede pública estadual. Eu só tive uma escola, que foi Silva Gama, uma escola que eu sou apaixonada. E depois na rede pública municipal, quando eu fui nomeada, eu fui para a Escola São João Batista, comecei lá como alfabetizadora, e fui alfabetizadora por 8 anos. Inclusive eu fui pioneira no construtivismo. Eu e mais 4 professoras, a professora Marília Torrales, que hoje é professora universitária em Curitiba, a professora Fátima Farias, que era da escola, a última escola que esteve foi Porto Seguro, e se aposentou, uma excelente alfabetizadora, a professora Edith, que eu acredito que já está também aposentada. Tínhamos também a professora Dorinha, e nós estudamos 2 anos para depois aplicarmos o construtivismo e fomos multiplicadoras na rede pública municipal. Passei pela São João Batista, passei pela Escola Altamiro de Lacerda Nascimento, pela Escola Anselmo Dias Lopes e fui para a Escola Wanda Rocha Martins, onde me aposentei como gestora. Tive 4 pleitos como diretora, como gestora, né? O primeiro pleito eu concorri com mais 3 chapas, e saí vencedora, e depois eu chapa única, né? E inclusive no meu terceiro pleito eu fui a diretora mais bem votada de toda a rede pública municipal. E foram eles que me elegeram como vereadora, né? Eu primeiramente tive convite pelo atual prefeito, o nosso prefeito Fábio de Oliveira Branco, quando ele pensava em se candidatar.
Ele me convidou a ser a secretária de Educação. Eu disse que seria um desafio, falei para ele que eu sempre fui envolvida com os movimentos sociais, enfim, que eu tinha a minha história, e ele disse, não tem problema. Tipo, não, para mim também não tem problema trabalhar. Mas aí houve o convite para que eu fosse candidata a vereadora. E eu disse, bom, isso eu não pensei, né? E lutei até contra, né, inicialmente. Mas se eu for me candidatar a vereadora e for eleita, eu vou ser vereadora. Porque se a população me elegeu como vereadora, eu vou ser vereadora. Exatamente. E foi isso que aconteceu, né? Eu fiquei como primeira suplente, porque na realidade eu não saí para a rua para fazer campanha. Foi um momento muito difícil, né? Eu acredito que todos os demais colegas que aqui estiveram presentes devem terem abordado essa questão, que foi a questão da pandemia que nós vivemos. E então eu falei através da internet, fui a todos os bandeiraços do prefeito, eu fui, e fiz uma carreata onde eu estipulei o número de carros também para não incomodar, porque eu sempre penso no coletivo, né? Então nós fizemos num domingo, os amigos participaram, e depois quando veio verba, aí eu coloquei 3 pessoas que distribuíram os meus santinhos ali no cassino. Então essa foi a minha campanha. Agora a maior campanha na realidade foi a minha história, enquanto professora e enquanto gestora. E foi daí, então, que eu obtive os 919 votos, inclusive com voto no Taim. Olha só, um voto no Taim. Então, isso me deixou extremamente feliz e contente, né? Pelo crédito que as pessoas tiveram em mim. A confiança. E, na realidade, ali do cassino, desconsiderando a querência, o Parque Guanabara, o cassino em si, ali a parte central, a vereadora mais bem votada fui eu. Olha só, hein? Agora, eu assim, em pré, como o senhor colocou, como tu colocaste para mim, Guilherme, se eu penso de novo em me recandidatar a vereadora, é isso? Ou deputado, porque está todo mundo se candidatando a deputado agora. Não. Primeiro eu tenho que aprender a fazer esse meu arroz com feijão, que é ser vereadora, né? E que não é fácil. Trabalho nunca foi problema para mim. Eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer em trabalhar, poder atender as pessoas, né? É um mundo bem diferente, é um novo mundo que se descortina a cada dia para mim. Estou aprendendo muito com os colegas, porque cada um tem a sua vivência. Eu tenho ali colegas dentro da Câmara, né, que já estão no seu quarto pleito, né? Então tem muita experiência e a gente não pode desconsiderar nunca a experiência. É verdade. Mas nós novos que entramos, também entramos com outros olhares, né? com outras visões, com algumas falas um pouquinho diferentes. Sim. E é por aí que nós caminhamos e que eu caminho. E o seu mandato, então, como é que está sendo o seu trabalho dentro da Câmara agora, atualmente? Olha, dentro da Câmara, o que eu tenho? Eu faço parte da Comissão de Educação, Saúde, Cidadania, Turismo, né? Eu sou a vice-presidente e eu tenho caminhado bastante... Sim, não, da Câmara não, da Comissão. Da Comissão. Isso. Então, eu tenho andado bastante envolvida com as questões da educação, que não tem sido fácil, né? Eu tenho os meus posicionamentos, mesmo sendo da base. Sim. Eu tenho a minha maneira de pensar, respeitando sempre o nosso prefeito, o governo, mas eu tenho a minha fala, eu tenho a minha história e eu não posso ir contra o que eu acredito, né? Então, vou sempre lutar pela educação, por uma educação pública de qualidade e falo com experiência e acredito no ensino público. Porque além de falar, os meus filhos sempre estudaram nas escolas públicas e o meu filho de 13 anos continua na escola pública, está lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Wanda Rocha Martins do Cassino. Continua estudando lá e tem uma filha fazendo medicina, onde fez todo o seu ensino fundamental na Escola Estadual de Ensino Médio Silva Gama, no Cassino, onde eu fui gestora, estudou comigo também como professora de geografia e passou pelo IFE. E está lá na universidade, né? Fazendo medicina, se forma o ano que vem. Fazendo a medicina. Isso. Sim. Tem um filho formado em Direito também, que estudou também na Escola Silva Gama e na Escola Bibiano de Almeida, e hoje o meu pequeno está no Wanda. É um orgulho para a senhora, então. Um orgulho, e eu falo assim, eu me emociono quando eu falo em educação e quando eu falo no público. Porque o público dá resultado, sim.
o público, quando eu sempre dizia para as minhas colegas, quando nós caminhamos nas ruas e as pessoas dizem, olha lá, professora é de tal escola, é porque está dando certo, né? E é por aí. E sempre, claro, né, dentro das escolas, trabalhando com a construção do coletivo e com a participação da comunidade. Sem participação da comunidade, nós só vamos reclamar e não vamos fazer nada de diferente. Então, a comunidade tem que estar dentro das unidades escolares, elas têm que participarem e reuniões têm que terem inúmeras. Porque a escola é o espaço plural, a escola é onde nós vivenciamos realmente a democracia. Falou bonito, hein? Eu só não falei porque eu falo, porque eu acredito no que eu falo. Eu acredito e a minha trajetória não nega. Não nega. Mandar um abraço pro seu esposo que está ali nos bastidores, sim. Né? Qual é o nome dele? Volney. Volney. Isso. Volney, que deve estar nos assistindo ali também, no camarim, hein? Só no cafezinho também. Por sinal, esse cheirinho do café aqui dentro, né? Como eu disse para ti, né, Guilherme? Agrega e congrega. Para visitar a senhora no seu gabinete... Nós estamos desde as 8 da manhã até as 19 horas. Sempre. Os assessores estão à disposição e eu também. Caminho muito pelas comunidades, né? Geralmente no horário fora eu caminho muito nas comunidades, porque a gente tem que estar nas comunidades para poder enxergar. Agora, hoje mesmo eu conversava com o Major Castro, com o nosso secretário de mobilidade, e eu disse para ele que a partir de segunda-feira eu vou começar a andar de ônibus. Vai deixar o carro. Sim, eu sempre andei de ônibus, né? Agora, depois pro final que eu andava mais de carro como gestora para o tempo render mais, e agora como vereadora também. Mas vou vir para o serviço e retornar de ônibus, porque nada melhor do que a vivência, né? Do se estar ali para se saber realmente o que acontece. Verdade, verdade. Vou fazer uma pergunta. Sim. Referente a o que a população fala da senhora. Comenta alguma coisa, tipo, será que a vereadora vai fazer alguma coisa, não vai fazer? Eu acho que não... Não, as pessoas perguntam muito sobre a questão da educação, né? As diretoras me procuram muito. Jacuiara, nós estamos meio desorientadas, nós estamos apavoradas. Perdido. A gente tem que falar, né? Eu falo muito com o prefeito a respeito disso. Nós precisamos de uma coesão maior, nós precisamos de uma liderança maior. Nós às vezes parecemos que estamos meio perdidos, né? Então, exatamente. Nós já conversamos várias vezes sobre isso e conversei também com o nosso secretário de Educação, o professor Henrique Bernadelli, conversei várias vezes com ele, ele estava se apropriando da situação e vivemos um momento muito difícil, porque nós vivemos sim, nós ainda temos falta de professores, inúmeros professores na rede. É o que mais falta, né? E isso nos preocupa, isso é uma angústia da comunidade, porque só sabe quem tem os seus filhos, né? Então essa questão é um grande problema e para que a comunidade possa entender e compreender, e é importante que as pessoas tenham entendimento, a gente ouve dizer assim, olha, nós só podemos nomear quando tiver cargo. Não tem cargo, como é que nós podemos nomear? A questão toda é o seguinte, quando falo em cargo, para quem está nos ouvindo, para quem está ligado aqui na Web Rádio Rio Grande, o cargo é o espaço. Então, tem X funcionários que podem ser nomeados. Dentro daqueles X funcionários que estão nomeados, quando alguém se aposenta, pode entrar outro no lugar. Porque o município tem um teto orçamentário. Esse teto orçamentário é de acordo com a receita do município. Ora, nós sabemos o momento difícil que o município vem passando e o prefeito que vem se dedicando para trazer recursos para cá, né? Trazer empresas para cá para que queiram trabalhar aqui, para aumentar essa nossa receita. Aumentando a receita do município, automaticamente o nosso teto orçamentário sobe e nós podemos nomear mais professores. E então, nesse momento, que já era para ter sido feito antes, né, que o secretário vinha se apropriando, enfim, era uma das discussões que nós tínhamos, vão ser feitos contratos emergenciais. Então, o contrato é por um tempo. O professor vai trabalhar por um tempo, né,
até serem regularizadas as questões das nomeações. Mas as nomeações elas vão continuar sendo feitas. É isso que nós temos que deixar claro. Licitação para os professores. Então, não é licitação. É contratos que vão ser, acredito eu, em cima já dos professores que são concursados, se quiserem fazer parte desse contrato, vão sendo chamados. Mas as nomeações continuam, as nomeações não pararam, né? Então, nós temos que aumentar esse teto orçamentário para que possam ser chamados mais. Porque no início eu também tinha dificuldade de entender essa questão de cargo. Mas que tanto cargo? Se está faltando professor, né? E se foi feito concurso? Ora, eu como uma funcionária pública, eu sempre vou prezar pelas nomeações. Claro. Eu vou lutar pelo funcionalismo público. Eu sou funcionária pública. Sim. Eu criei os meus filhos, o pão da mesa dos meus filhos e da minha casa veio de uma funcionária pública. Né? Que sou eu. E eu como como eu me separei, eu me tornei o quê? Uma mãe solo. Ou seja, a verba de sustentação dos meus filhos, a receita financeira da minha casa vinha do meu salário. Então eu tenho que lutar por isso sempre. Então as nomeações, elas vão continuar. É importante que isso fique bem claro. E os contratos agora é porque tem que sanar essa questão de uma forma imediata, a falta de professores, porque a própria nomeação também tem um tempo para que o professor até que se regularize os seus papéis, as suas documentações, enfim, em torno no mínimo de 30 dias. Até exames também, né? E nós não temos mais tempo de espera, né? Isso que eu venho falando direto, sempre com o prefeito e com o secretário. Eu digo, não temos mais tempo. Inclusive, o meu filho, de 13 anos, que está na escola pública, ele até agora, a professora entrou de licença, uma professora extremamente dedicada, porque eu conheço, então ela teve que se afastar realmente por problemas de saúde, 60 dias, né? Ele está sem aula de matemática no 8º ano. Então veja bem, ele já passou 2 anos de pandemia, e sem aula, como é que vai ser esse 9º ano, né? E isso tem em relação a professores lá na alfabetização, as escolas de educação infantil. Então, tem que ser resolvido isso e tem que ser sanado. Né? E outra coisa que é importante também é que a nossa Secretaria de Educação está passando por algumas mudanças. Nós vamos ter agora como secretária adjunta a professora Cecília Pucinelli. Né? O nosso ex-secretário adjunto se aposentou. Então, vai entrar a professora Cecília Pucinelli. E no financeiro, no lugar da professora Cecília Pucinelli, entra a professora Marilda, que era da merenda. São professoras que trabalharam muitos anos também em escolas, né, conhecem a realidade do município. E isso vai ajudar muito, acredito eu, vai ajudar muito e vai qualificar, né, o trabalho na Secretaria de Educação. E vamos ter também como coordenadora pedagógica, que já é uma professora que já está trabalhando lá dentro, a professora Patrícia Ramos. Ela é uma professora com pós-doutorado da biologia, ciências biológicas, trabalha também na Escola Salesianos, uma professora que vem de sala de aula e que vai coordenar, vai fazer a gerência, né, da parte pedagógica. Então, vamos ter reformulações, e acredito que extremamente positivas, não desconsiderando o trabalho de todos que passaram por ali, né? Acredito que é para melhor. É assim que eu vejo, né? E é para isso que nós estamos lá, para trabalhar por isso. E por outras coisas. E claro que dentro da educação, né, as demais demandas que surgem, eu como vereadora, eu tenho que trabalhar sempre pela população. Pela população. Tá certo. Falou aí a professora e vereadora de Acuiara. Ela vai me corrigir até o final do programa. É que o meu nome é um nome guarani, indígena, né? Um nome bem brasileiro, mas é um nome guarani. Não é um nome estrangeiro, né? Porque às vezes tem aqueles nomes diferentes, que são bonitos também, mas o meu é bem brasileiro. 20 horas e 22 minutos. Daqui a pouco mais vamos falar sobre a questão da saúde com a vereadora professora de Acuiara. Vou só levantar o dedinho que ela já sabe o que é. Vamos ao intervalo comercial, já voltamos. Musiquinha boa.
Isso tudo que eu tô falando pra ti, não sei, não tá fechado, né? Pode ser, né? Não tá saindo. Ah, sim. Luciano Santos, gratidão por ter atendido minha solicitação. Um grande abraço ao povo de Axé. Luciano Santos. Ah, Luciano Santos é o pai Luciano do Bará. Agora vamos comentar com ele. Eu estou dando essa voz também a esse povo, né? Porque o vereador Charles Saraiva é o que dava esse atendimento, né? E sem querer eu entrei, porque a minha bandeira é educação, mas eu sou sacerdotisa também. Sim. Então eu acabei, num dia lá que eu falei, me manifestei, que eu vi os nossos colegas que são pastores, vereadores, falando, e eu fui lá e me posicionei, né? Que não era bem assim, sim. Enfim. Porque a Umbanda também acredita em Jesus Cristo, né? Nós acreditamos em Jesus. E o Candomblé, Jesus é um orixá, Jesus Cristo é um filho de Oxalá e seria um Oxalá intermediário. Então não é assim que não se seja cristão, porque nós umbandistas somos cristãos, sim. São cristãos também. E a cruz, na realidade, para nós tem toda uma simbologia, que é uma simbologia de passagem do Pai Obaluaê, que é da cura. Sim. Então eu também tenho amor à cruz. Que disseram que nós não tínhamos. Mas que barbaridade. Religião é para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, não é religião. Bom, aí é outra questão, é outra discussão, né? É importante essa fala do Luciano. Essa fala é importante falar sobre a questão da religiosidade, né? Porque foi difícil eu passar o meu projeto de lei da Iansã Santa Bárbara e Iansã Nossa. Não foi fácil, eu tive que... Complicado. É complicada a situação. Tudo bem, então vamos salvo. Muito bem, está de volta aí no programa Fala Comunidade, 20 horas e 26 minutos, com as falas Guilherme Fernandes, né? Nesse dia 17 de junho de 2022. Como eu lhe digo, tá friozinho lá fora. E comigo, ao meu lado, né, a vereadora Jacuiara. E até o final do programa eu vou aprender, vai aprender. Mas tudo bem, vamos falar a respeito da saúde que está na nossa cidade. A saúde, na realidade, eu e o vereador Felipe Branco, nós nos organizamos com a vinda do deputado federal Osmar Terra, Rio Grande. Nós fomos conversar com ele para levá-lo até a Santa Casa e para conversar com o presidente. Inclusive o seu Renato não estava o César Paim e todos os demais. E ele tinha planejado para irmos a Brasília, conversarmos com o ministro da Saúde, né? E aí, nesse meio tempo, quando nós chegamos, o vereador Roldão, que é o presidente da Câmara, disse: olha, vereadores, eu já havia organizado essa questão com a deputada, me esqueci agora o nome, me perdoem, não é por mal, nem tipo com má fé, mas... e ela já organizou, toda a bancada vai estar presente com deputados federais, enfim. Então, nós entendemos, né? E ele ficou cuidando dessa situação, de levar a Santa Casa lá, que é uma preocupação que nós temos. A Santa Casa não pode, é uma referência aqui na Zona Sul. Não temos nenhum outro hospital, mas... Nós não temos nenhum outro hospital, e agora o nosso prefeito mandou um projeto de lei para que nós pudesse ser usado 14 milhões do fundo lá do Porto, né, que é arrecadado, que o Ministério Público fez, passar para a Santa Casa poder pagar os médicos, porque tem um déficit de 10 milhões, né? Então, é delicado, porque tinham médicos que estavam trabalhando de graça, né? E aí, sabe como é que é, né? A profissão é profissão,
E chega uma hora que a pessoa, né? E podendo pegar alguma infecção, alguma doença lá dentro, né? Então, esses 14 milhões é para que a Santa Casa consiga, de alguma forma, se organizar. E os 600 mil de repasse, que era repassado mensalmente para a Santa Casa ali para o pronto-socorro, né? Eles repassam para o fundo. E aí a Santa Casa, com esse dinheiro, cria um outro meio, cria um outro recurso para poder, durante esses 24 meses, que não vai ser repassado 600 mil, se organizar. E uma dessas organizações é a própria maternidade, que era uma preocupação muito grande que eu tinha diante de outras peculiaridades que também existem ali dentro, né? Mas veja bem, a maternidade, né? A mulher, a mãe, né? Que o HU sozinho é difícil de atender, e o HU é uma escola, é um hospital-escola, então tem uma outra metodologia de trabalho, tem o parto humanizado, tem outras questões que são observadas e que lá na Santa Casa chega, é feito parto, né? Então o que acontece? Com esse dinheiro também vão qualificar a maternidade, a Santa Casa, né? E também tornar um ambulatório, então pequenas cirurgias vão ser feitas ali, que vai gerar dinheiro também para manter. Porque a Santa Casa, o que vem pensando? Vem pensando também que todos aqueles conveniados com IP, enfim, que não saiam mais de Rio Grande e se dirijam até Pelotas, que fiquem aqui em Rio Grande, porque esses recursos vão fortalecer também o atendimento do SUS, né? Porque os valores que chegam pelo SUS são muito pequenos, mas o SUS é fundamental, né? O SUS é um modelo para o mundo inteiro. É como diz, um cartão de visita. E nós precisamos, a nossa população precisa, não é? O plano de saúde é algo caro, né? Então é preciso esse atendimento qualificado, que hoje a Santa Casa vem trabalhando para manter a folha de pagamento dos funcionários menores em dia. E a dos médicos estava ficando. Então, com isso, a gente já tende também a Santa Casa tende a minimizar um pouco o problema. E outra questão é ali do hospital psiquiátrico, né, que passa, então, para dentro da Santa Casa, uma parte para dar esse atendimento, e ali torna-se esqueci o termo específico, mas passa para o município, por 30 anos, e ali, então, eles vão dar o atendimento, vai ter todo um atendimento para as pessoas que têm essas questões psicológicas, neurológicas, psiquiátricas, mas é o município que vai cuidar, inclusive com leite. Eu estava conversando com a secretária de saúde, a enfermeira Zé Leonara, que por sinal é muito competente mesmo, diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, né? Vem se dedicando e mostrou todo o planejamento. Até seria interessante o senhor convidá-la para vir aqui, porque ela vai poder explicar. Será um prazer ilustre. Ela vai poder explicar esse projeto que tem ali para o hospital com riqueza de detalhes, para que a comunidade fique ciente do trabalho que irá ser desenvolvido. Mas ainda temos assim muitos leões, né, para lutarmos, para colocar a saúde em dia. Em pandemia? Digo, né, que agora mesmo saiu um projeto saiu uma indicação, se eu não me engano, falando sobre a questão do uso obrigatório das máscaras nas escolas. E eu coloquei contra, né? Eu digo às pessoas que estão em casa, até colegas que não têm entendimento, a vereadora é contra? Não, eu não sou contra, eu sou a favor do uso da máscara. Sim. Só que hoje, nesse momento, não diria obrigatória assim no sentido de obrigar, mas as escolas todas, os nossos alunos, as escolas por onde eu passo, todos usam a máscara e os professores também. Então esse trabalho pedagógico que as nossas escolas vêm fazendo com muita propriedade, né, sem ser exigido, então olha só, é um trabalho de conscientização da importância do uso da máscara, que está sendo desenvolvido. Gente, isto é educação. Não é aquela coisa que é enfiada a goela abaixo. Claro que tem momentos que tem que ser. Sim. Não discuto isso. Mas nesse momento, mesmo com o afrouxar, as escolas continuam por esse entendimento e como formadores de opiniões, né? Então aquele contágio de um aluno com o outro, mas tu tens que usar também, as professoras uma com as outras, isso
Isso é educação. Isso é educação, né? E a gente não pode tirar o mérito do trabalho das nossas escolas que já estão usando. Pelas que eu passei, usam maciçamente, sem ter o termo sem uso do termo de obrigação, né? É isso que eu queria deixar claro. Mas temos que continuar nos cuidando, temos que nos precaver. A vacina é fundamental. Eu, inclusive, anteontem tomei as duas vacinas, né, que já estão sendo disponibilizadas. A da Covid a partir de 50 anos, né? A H1N1 já está aberta para todos. É fundamental que nós venhamos a tomar, porque o Covid vai se tornar, como eu conversando com a secretária de Saúde, nós não vamos conseguir retirar, né, radicalizar, né? Sim. Então, na realidade, nós vamos vivenciar uma vacina que nem a da gripe. Nós vamos ter que usar e vamos ter que continuar tendo os nossos cuidados, né? Lavar as mãos frequentemente, que isso, independente de gripe, nós temos que fazer. Álcool gel utilizar na o álcool gel sempre, né? O uso da máscara sempre que for possível, né? E até o correto seria, né, usar sempre, embora existam correntes que digam que sim, que não. Nós não podemos negar o trabalho da ciência. O cumprimento vai ser também diferente, né? Não vai ser mais aperto de mão, vai ser... Quanta coisa nós crescemos também durante o uso dessas máscaras, né? A importância do abraço, né, que nós não podíamos mais nos dar, a importância de olhar um nos olhos dos outros, que nós podemos ver quem está sorrindo ou não através dos olhos, essa questão do ser, né? Não? Agora com a máscara a gente tem essa... Eu gostaria de fazer um comentário que eu vi. Vontade. A questão que já está terminando o meu tempo, né? Não. Tem mais tempo? Tem. Eu ia passar para a senhora esses comentários aqui. Eu ia passar do Luciano, né? O Luciano do Bará, Luciano Santos. Luciano Santos, né? Gratidão por ter atendido a minha solicitação. Um grande abraço, povo de Axé. Na realidade, o Luciano do Bará, ele foi com um projeto para mim, levando, né, junto com o Christian Saraiva, filho do nosso ex-vereador Charles Saraiva, sobre a questão de Nossa Bárbara Yansan Nossa, que é a procissão da Mãe Yansan, no dia 4 de dezembro, que já era realizado por algumas Ialorixás, algumas em forma de, como se diz, em pagamento, né, de pagamento, não é pagamento que se diz, promessas que fizeram, né, e por um tempo, e outras Ialorixás mais antigas, e o Luciano acompanhava e ele dizia... Durante o caminhar dele, ele dizia que quando ele ficasse adulto, né, que ele iria dar continuidade. E aí, então, hoje ele é um babalorixá consagrado, né, enfim, com algumas representatividades, inclusive internacionais. E ele me procurou com 26 anos, né, uma idade tenra, mas com um compromisso muito grande nas mãos. E ele me procurou para que eu introduzisse esse projeto de lei para que fizesse parte das festividades do município, no calendário de festividades do município. E eu defendi, né, foi votado por unanimidade por todos os colegas que estavam lá presentes, e agora faz parte, então, a procissão de Santa Bárbara Yansan Nossa, porque nós também temos muitos adeptos da religião católica que também frequentam as procissões dos terreiros, né, por amor a São Jorge, né, que é do Pai Ogum, sincretizado, né, que é uma sincretização com São Jorge, Santa Bárbara sincretizado, né, a Mãe Yansan sincretizada por Santa Bárbara, e que as pessoas às vezes recorrem aos terreiros, né, se dizem católicos, mas recorrem aos terreiros. Assim como nós também temos muitos umbandistas que vão à procissão, né? Eu sempre digo isso porque vão às procissões de Nossa Senhora de Fátima, que para nós é Mãe Oxum, né? O trono do amor, o amor incondicional. Né? Agora, dia 29, tem uma procissão. Procissão de São Pedro, né? Que para nós a sincretização é Bará, né? Então, Bará Lodê. E com grande alegria, o Senhor das Chaves, Senhor dos Caminhos, o Senhor que abre os caminhos, que abra os caminhos do nosso município para aumentar a nossa receita, né? Para que nós tenhamos, pare com isso, que nós tenhamos um teto orçamentário maior, que cure as nossas um transporte melhor da nossa cidade. Estamos trabalhando, hoje eu conversava com o Major Castro a respeito... Uma vergonha esse ônibus da nossa cidade. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa, inclusive as pessoas que estão em casa vão dizer, os que não me conhecem vão dizer assim, a Jacuiara está defendendo o governo. Eu não estou defendendo o governo, não. Eu estou falando a verdade.
né? Porque eu não estou aqui para mentir ou para faltar com a verdade. E também, eu sempre digo, eu não falo dos governos anteriores, porque eu acredito... A senhora é transparente. Eu acredito que quando tu assume um cargo, tu assume para fazer o melhor. Pode acontecer em algumas adversidades, algumas situações difíceis que tu não consigas vencer ou que tu fez o teu melhor, né? Mas a comunidade está aí para trabalhar com os resultados. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleição novamente. Não é? Então, independente do que saia no Face, independente do que falam, que saia no Face, as manifestações as críticas são democráticas, né? Algumas são verdadeiras, outras são fakes, enfim, isso é real e isso acontece. Nós não podemos dizer que não, porque acontece, né? Tem pessoas que vivem disso, mas isso tem em todos os governos e ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente não está aqui para criticar, nós estamos aqui para somar. E o que acontece com o transporte? Com a pandemia, com tudo que nós vivenciamos, né? Os nossos ônibus, eles perderam muito passageiros, né? E o dinheiro diminuiu, mas os custos continuaram altos, né? Mas quem não pode perder com isso é a população, né? Mas estava perdendo e esse foi um dos grandes entraves. A Transpessoal, né? A Transpessoal sempre troca o nome, que assumiu agora, quando a rede tinha 70 ônibus, antes da Transpessoal assumir. Hoje nós estamos com 78 ônibus. Que era a Aviação Noiva do Mar, né? É, a Aviação Noiva do Mar e dividido com a Transpessoal. Hoje tem 78 ônibus. Vai vir agora mais 2 ônibus. Nós vamos passar para 80 ônibus. O problema, segundo o que eu conversei, porque eu fui atrás para saber, porque assim, todos os dias chega no gabinete de todos reclamações. Né? Então não é de um, é de todos. Então a gente vai trabalhar e dar voz a quem conversa conosco, a quem nos procura. Né? Então a dificuldade é, a empresa está procurando comprar ônibus, não tem. E para um ônibus ficar pronto, no mínimo são 6 meses. Os seminovos, conseguiram comprar 2 seminovos agora, 2 novos, e em cima das compras que fizeram, acredita-se, segundo o nosso secretário de mobilidade, acredita-se, pensando de uma forma positiva, que até dezembro venhamos a ter 95 ônibus circulando. Uma pergunta que eu vou lhe fazer. E os ônibus da antiga Noiva do Mar estão parados? Pois é, mas aí eu não sei lhe dizer. Eu não tenho como responder porque eu não sei lhe dizer. É uma outra empresa, né? Mas eles entraram em contato, mas os ônibus, muitos deles estão quase que sucateados, né, Guilherme? Muito ruins. Seletivo tão bons. Não sei, mas a empresa está indo atrás para se organizar. Eu não posso lhe dar dados porque eu não pesquisei isso, então eu não sei lhe dizer. Eu posso ir até atrás e depois lhe repassar a informação. Isso é interessante, porque tá perdido. Mas é uma outra empresa, né? Sim, e eles buscam, eles vão atrás. E que eu saiba, a Noiva do Mar também, uma pessoa entrou para retomar e aí vai para São Paulo, né? Porque está lá em São Paulo. Mas eu não tenho maiores dados para dar, então eu não posso faltar com a verdade. Sim. E a grande preocupação que existe também, né, com as pessoas com deficiências, que é para os cadeirantes, né? Para que eles possam... Então é assim, de 2013 para cá, todos os ônibus novos têm que terem atenderem a acessibilidade. Os anteriores não tem nenhuma cláusula, não tem nada que seja obrigatório a empresa ter todos os ônibus com acessibilidade. Não é obrigatório. Não tem, só que os ônibus que são feitos de 2013 para cá, todos têm que ter. Os anteriores, eles podem ter em 15 anos de uso. Então, se o ônibus eles comprarem em 2012, vamos supor, eles vão ter 15 anos de uso, mesmo sem acessibilidade. Sim. Mesmo sem acessibilidade. E essa é uma preocupação, né? Então... Como o cadeirante vai subir no ônibus? Então, ele desce, aí o cadeirante entra o cadeirante com aquelas fivelas, né? Sobe. Então, eles estão adequando. Porque, na realidade, se a gente parar para pensar, eu não estou defendendo ninguém. Eu estou falando como se fosse a minha casa. Sim. Eu vou ter que resolver o problema dos meus filhos. Mas eu estou passando por uma reforma. E em um mês, eu vou estar com a minha casa toda desorganizada ainda. Eu vou estar organizando a minha casa. Faz 1 mês e pouco que essa empresa entrou.
assumindo todas as broncas, todas as vias de circulação. Isso. Todas as vias de circulação. Então, eles estão se adequando. Inclusive, eles agora estão vendo, porque o secretário de... Outro que o senhor pode convidar é o nosso secretário de mobilidade. Eu tenho certeza que o Major Castro vem com o maior desprendimento conversar, né? E vai poder falar com muito mais propriedade. Mas eu falo porque eu vou atrás para poder responder para a minha população, né? Para responder. Na realidade, então, desculpe, eu estava falando sobre o transporte. Sim. Não, mas não era isso. A minha via de fala. Mas, enfim, vamos Você estava assumindo... assumindo todo Isso, então, obrigada. Relativo aos motoristas, porque eu tive muita reclamação no meu mandato, no nosso mandato, a respeito dos motoristas que estavam passando, deixando pessoas, davam sinal para passava duas paradas para parar. Então eu fui atrás para saber. Eu vou lhe dizer, eu sou uma pessoa que eu sou de pegar ônibus. Sim. Eu não tenho só rádio, eu trabalho também numa empresa. Sim. Eu fiquei em seguida que a Transpessoal pegou essa assumiu, ela passava pela frente da parada nem as horas. Pois é. Aconteceu isso aí. Então a empresa foi atrás para ver essas questões, né? Alguns motoristas nem assumiram, porque todos os motoristas, os outros, foram chamados para trabalhar nessa empresa. E alguns não quiseram assumir. Segundo o que me foi colocado, eles foram colocados conforme a necessidade, né? Alguns não conheciam o percurso direito, né? Alguns só trabalhavam com ônibus, aqueles ônibus que não são manuais, aí quando pegaram os manuais não se adequavam, né? Então, os motoristas agora, segundo o nosso secretário, as informações que foram dadas, a empresa vai oferecer um curso de formação e qualificação para esses motoristas, de atendimento, como atender. É que não deu tempo ainda suficiente, porque foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Exatamente. Mas pretende-se deixar, né? E eu sei que o que eu estou dizendo é fácil falar, mas quem está na parada é que sofre. E que sabe a dor. Mas é um momento que nós vamos ter que... O Thiago Gomes aqui, eu acho que é dos homens que está comentando, mudou para pior. Mas eu vou discordar do Thiago, porque eu quero ver esse retorno daqui a 6 meses. Vamos dar um prazo. Eu quero mais 5 meses. Eu sei que é difícil, tanto é que eu vou passar a usar o ônibus também. Eu quero ver daqui a 5 meses para ver se continua a mesma coisa, embora... eu escute a fala do Thiago e respeite a opinião do Thiago. Sim. Eu respeito o que ele está dizendo. E eu fui atrás para saber em cima dessas falas que chegam até o nosso gabinete, né? Para nós sabermos. Os meus assessores que usam também fizeram várias reclamações, né? Mas nós estamos... O que foi colocado pelo secretário foi essa questão. E aí eu paro para pensar, realmente, né, gente? É um mês e pouco. É pouquinho, né? É muito pouquinho. Mas vamos que vamos. O que a gente quer é o melhor para todo munícipe, né? E para mim, para os meus filhos, para os meus netos, né? E para todos os nossos eleitores. Então, falou a professora e vereadora Jacuiara. Agora ia falar certo. Jacuiara. Eu disse que até o final da programação ia falar certo o espírito. Vamos dar um abraço então para o Thiago Gomes, que está nos acompanhando, né? A Cris Cabral, que também está nos acompanhando. Michel Salaberry, essa vereadora professora de Jacuraia, me representa. O Michel, ele representa os LGBTQIA+, né? É importante. Vocês semana que vem terão aqui a presença então da vereadora Regininha, né? Eu sempre digo, eu ainda venho com essa mente de escola, do nós. Eu não vejo ainda essa questão, não só na fala, porque às vezes a gente fala uma coisa e na hora da prática é outra, né? Sim. E eu não tenho ainda assim essa bronca total dessa segregação que tem de oposição, enfim, né? E eu vejo a importância de se trabalhar como um todo, né?
E ela vai falar bastante sobre isso. Acredito que ela vem com essa representatividade, dando voz ao LGBTQIA+, e o Michel é um desses representantes, né? E que é importante também nós darmos voz e darmos visibilidade. Sim. O meu mandato dá bastante visibilidade. Eu, como gestora de escola, sempre trabalhei com as questões de gênero, que eu acho que são fundamentais. Não gosto da palavra xismo, eu penso, né? Que seja fundamental trabalharmos com essas questões, como também é importante essa questão de se trabalhar a questão da história, né, da história das civilizações, dos governos que passaram pelo nosso país, sem sermos dentro da escola partidários, mas darmos visibilidade a tudo. Referente aos preços, o que a senhora está achando? O preço está aumentando o preço de combustível, gás. É um momento difícil que nós estamos atravessando, né, a nível mundial. Né? A nível mundial. Quando vai parar isso? Olha, é difícil lhe dizer quando vai parar, né? Mas aqui a nível de município, nós temos que fomentar mais a economia do município. Né? E a nível de país, acredito que é a mesma coisa, né? Acredito que seja a mesma coisa. Mas o senhor sabe, Guilherme, que hoje, como vereadora, eu vejo que quando eu estava dentro da minha casa, eu ouvia falarem as coisas e eu acreditava em muitas coisas. Hoje eu estou aqui falando, vão dizer, mas ela está fazendo a mesma coisa. Não. Eu hoje que eu tenho acesso a muitos papéis que eu olho, eu posso ver a olho nu, né? Sem a voz de ninguém, eu mesmo vendo, é delicado. É delicado, é muito delicado. Né? É muito delicado. Temos que ter uma política extremamente séria e comprometida para que as coisas deem resultado. Né? Deem resultado positivo. Não adianta esbanjarmos demais, não adianta também darmos mais para uns e menos para os outros. Sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem visto, muito bem pensado, muito bem conversado, e é muito delicado. É muito delicado e às vezes me causa algumas dores. Até essa transparência que eu estou tendo, que eu estou vendo, né? Mas essa economia que a gente vê nas prateleiras, porque é nas prateleiras que a gente vê o preço do arroz, o preço do feijão. Absurdo. É na feira que a gente vê o preço, né? A gente vê como viver de um salário mínimo. A dificuldade e um grande problema que nós enfrentamos, aí vou falar a nível de município, é a mão de obra desqualificada. Como tem que ter investimento na educação para a qualificação? Hoje eu vejo o secretário Bernadelli falando nas escolas de tempo integral, mas também uma boa remuneração para os professores, o investimento da formação continuada dos educadores, as nossas escolas que muitas já estão sendo terminadas, né, que estavam, e não estou falando isso de governo nenhum, mas que estavam numa situação deplorável, deploráveis. Aqui próximo aos camelódromos, ao SEAT, eu acho, camelódromo, que estava para terminar. Não terminaram, faz tempo. Não sei se... Não, acho que terminou sim. É o senhor... Desculpa, Guilherme. O senhor está no céu. Eu acho que é o CIDS, né? É o CIDS, Não, já está terminado. Estão trabalhando. Passou para o município, né? Já era um trabalho do governo anterior, do nosso ex-secretário de Educação, professor André Lemes, e que o nosso atual secretário deu continuidade. Passava por ali, estava muito desatualizado. Mas eu vejo com muito bons olhos algumas modificações, né, que foram, acredito que vão ser bastante importantes até para nós termos mais resultados positivos dentro da educação e que nós precisamos. E educação que nós precisamos, né? E eu posso lhe dizer porque eu passei por tudo. Eu passei pela educação fundamental, EJA, ensino médio. Trabalhei na escola hoje Bom Jesus, na escola Jonadar, que era a irmã Nair, que veio a falecer, né? Dei aula lá para o magistério na época e preparação para o trabalho e para os 9º anos, que na época eram 8ª séries. Aí saí porque eu passei em outro concurso do município, né? Mas gostei muito de trabalhar lá também, fui muito bem recebida e tive resultados também bastante positivos com os meus alunos.
E como alfabetizadora também, trabalhei 8 anos como alfabetizadora, ensino médio com geografia no 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, e eu passei por tudo. E a educação, ela é fundamental. Educação e saúde têm que andarem de mãos dadas, nós não podemos desassociar da economia, né? Sim, educação mas não tem como. E até vejo bastante conversarem sobre a questão da importância que agora se fala muito que o nosso prefeito fala muito do empreendedorismo, né? Mas vejo como um tema transversal. Assim como as questões ambientais, assim como as questões de gênero, vejo como transversal, né? Porque a base de tudo mesmo é ensinar bem a ler, a escrever, a fazer as 4 operações, a entender o que é os seus posicionamentos, né? E que cada um pode sonhar e acreditar naquilo, independente de classe social. É assim que eu enxergo. E não vejo como utopia, porque as escolas por onde eu passei, e muitas colegas gestoras desenvolvem trabalhos similares, nós obtivemos resultados positivos. Né? E o resultado positivo é o aluno, é lá no nosso IDEB, subir o nosso IDEB, é lá os nossos alunos que saem do 9º ano, quando fazem prova lá no IFE, conseguirem entrar e darem continuidade ao seu estudo dentro do IFE. Não é só passar, é terem pré-requisitos, base, para terminarem o que eles começaram. Né? E irem para a nossa universidade, que é um orgulho nós termos uma universidade federal no nosso município. É um orgulho, né? Ter tantos cursos oferecidos para os munícipes e para fora, né, do nosso município, estado, país, enfim. E eu nunca consegui enxergar a Universidade de Costas. Pelo contrário, pelas escolas por onde eu passei, a nossa universidade sempre esteve de braços abertos, desenvolvendo trabalhos em parceria conosco. Tanto Silva Gama como Wanda Rocha. Né? É assim que eu vejo. 20h55. Fala a comunidade com a professora e vereadora Jacuiara. Muito bem, Guilherme. Falei que no final do programa ia falar certo, hein? Muito bem. E tenho muito orgulho de ser professora e ser chamada de professora. Isso. Assim como o doutor ser chamado por doutor, eu tenho um grande orgulho de ser chamada de professora. E se hoje eu fosse começar novamente a minha vida profissional, eu seria professora novamente. Vou fazer um combinado com a senhora. Não vou lhe chamar de vereadora, vou lhe chamar de professora, então. E eu só aceitei entrar na vida política depois que eu terminei o meu caminhar dentro do meu magistério. Silvia Ministro, essa me representa. Thiago Gomes mudou para pior. Thiago, é os ônibus. É o Cris Cabral, um abraço, está mandando cumprimentos. Né? Bom, vamos então fazer uma pergunta para a senhora para finalizar o programa, né? São 20h56. Para encontrar a senhora no gabinete, onde fica, os horários, telefones, enfim. Olha, na realidade, de cabeça eu não sei o telefone meu do cartãozinho, eu acho que tenho até aqui. Mas assim, a Câmara de Vereadores todos sabem onde fica situada, né? Eu estou sempre à disposição, Eu tenho a minha página Professora Jacuiara e tenho a minha página de Jacuiara. Porque ali na página Professora Jacuiara é a parte política. Na Jacuiara é a minha vida do meu dia a dia como mãe, como sacerdotisa, né? Como professora, embora lá na Professora Jacuiara eu não desassocie nunca o ser professora, independente de críticas ou não. Porque eu sempre digo que enquanto eu deitar a minha cabeça no travesseiro e tiver a tranquilidade das coisas que eu votei, eu não me importo que possam falarem isso ou aquilo. O problema é quando nós nos autopunimos porque nos damos contas das coisas erradas, né? Então eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento das 8 da manhã até as 19 horas. E após isso, se tiverem, também entrem ali na página Professora Jacuiara no Facebook, Instagram, tem ali todos os telefones, né? Tem ali e-mail e vocês podem participarem, podem irem lá no gabinete, eu estarei sempre à disposição. Se quiserem, pode mandarem por e-mail ou pelo Messenger, combinando algum horário específico que fique melhor, eu também estarei à disposição. É assim que eu trabalho. Está dado o recado aí da professora Jacuiara, né? 20h58. Benito, queria agradecer a tua presença.
Quinta-feira que vem tem mais e durante a semana tem mais novidades. Mas antes disso, eu vou pedir para a professora Japiara deixar uma mensagem para você, ouvinte, e você, telespectador do programa Fala Comunidade e da Rádio Web Rio Grande. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez, Guilherme, pelo teu convite, por esse espaço, né, esse espaço aberto à nossa comunidade, que isso é fundamental, esse dialogar, esse conversar. E eu quero dizer para todo munícipe que nós ainda temos mais 2 anos, né? E que com certeza nós já estamos tendo muitas mudanças, embora o Thiago coloque que seja para pior, e eu respeito, mais uma vez eu digo, mas nós ainda vamos ter muitas mudanças marcantes, e eu acredito, porque eu como professora, eu tenho o verbo esperançar, e verbo é ação, é fazer, e eu tenho certeza que nós vamos ter mudanças, e mudanças como nós já estamos tendo para melhor, embora ainda estejamos vivendo um caos, né? Uma certa desordem, um desarrumar, né? Que é esse momento de mudanças que teve em relação ao transporte, em relação à educação, um momento difícil que nós estamos vivendo na saúde, porque é difícil, não é fácil, né? Hospital, e a economia... poucos funcionários... E a economia fomentar, como o prefeito vem se dedicando, para fomentar, para gerar mais empregos e frentes de trabalho que nós precisamos, né? É isso. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Também sou favorável à linguagem neutra. Obrigada. Fala, comunidade, está encerrando por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigado a todos. Talvez quinta ou sexta, nunca se sabe de manhã. Obrigado pela conversa. Quinta ou sexta-feira, nunca se sabe, mas tudo bem. Fala, comunidade sagrada. Fica por aqui. Benito, fica com Deus. Estou sempre à disposição. Quando precisar ou tiver alguma dúvida, eu também estou.